Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Luana, eu sou bióloga, mestre e doutoranda em genética e melhoramento de plantas pela Universidade Federal do Espírito Santo e eu faço parte da comissão organizadora do primeiro Congresso Nacional de Pedagogia e Docência Online, o primeiro APRODOC, que está sendo realizado de 27 a 30 de maio de 2026. É uma grande satisfação receber vocês aqui em mais uma atividade do nosso evento. O APRODOC, ele é promovido pelo Instituto Aprovador, que é uma instituição voltada à formação científica, acadêmica e profissional, com o compromisso de contribuir para a valorização da pesquisa, da docência e da educação da produção e do conhecimento no Brasil. Esse congresso ele foi pensado como um espaço de diálogo, um espaço de troca de experiências, de construção coletiva de saberes, reunindo professores, pesquisadores, estudantes, profissionais da área da educação e também demais interessados nas múltiplas áreas da pedagogia e da docência. Ao longo da programação, nós teremos palestras, minicursos e atividades que abordam temas relevantes para a prática educativa, a formação docente, os desafios contemporâneos da sala de aula, as metodologias de ensino, a inclusão, a inovação e o papel transformador da educação na sociedade. Agradecemos imensamente a presença e participação de todos. Esperamos que essa atividade contribua de forma significativa para a formação acadêmica, profissional e científica de vocês. Desejamos a todos uma excelente palestra. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Selma Maria Nascimento, mestre em Tecnologias Emergentes em Educação. É com muita alegria estar aqui compartilhando a minha prática pedagógica pela APRODOC, primeiro Congresso Nacional de Pedagogia e Docência Online, pelo Instituto Aprovador, inserindo a minha prática, o jogo de xadrez no processo de ensino-aprendizagem. Compartilho essa prática, como o jogo de xadrez, uma ferramenta poderosa no processo da aquisição de aprendizagem dos estudantes. Desenvolve várias habilidades e competências. O jogo vai além do tabuleiro. Ele forma estratégias para a vida. E espero que essa experiência inspire novas possibilidades pedagógicas, ressignifique ferramentas simples e transforme-as em grandes oportunidades de aprendizagem para os estudantes. Vamos lá? Eu sou uma professora mestre em tecnologias emergentes na educação, como eu já havia falado. Sou especialista na área educação. Atuo 31 anos no magistério. Ao longo dessa trajetória, eu acumulei muitas experiências, tanto na questão da docência, na gestão escolar, como orientadora educacional, coordenadora pedagógica, vice-diretora. Atualmente, eu leciono em duas redes públicas, Educação Infantil e a outra no Ensino Fundamental 1, mas também sou palestrante e formadora de professores. A minha experiência abrange o ensino médio também, EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, e a atuação como psicopedagoga institucional na Faculdade de Carapicuíba. Essa vivência em diferentes segmentos da educação possibilitou o desenvolvimento de competências relacionadas ao trabalho colaborativo, a mediação pedagógica e a facilitação de processos formativos. Eu acredito em uma educação de qualidade, fundamentada em práticas pedagógicas inovadoras, com professores engajados e estudantes protagonistas, capazes de atuar como agentes transformadores do próprio conhecimento e da sociedade. Eu sou uma pessoa parda, eu estou vestindo uma blusa azul marinho, estou com um colar prata, tenho cabelos pretos e estou com uma faixa colorida no cabelo. Sou a professora Selma, aquela que gosta de trabalhar e promover para os estudantes sempre uma
prática rica em inovação, em conhecimento, para que esse engajamento deles faça com que aprenda de uma forma significativa. A educação, ela precisa ter qualidade na apresentação do conteúdo, dos recursos, e da forma atrativa para o estudante, que só assim você consegue com que ele seja aquela criança que queira aprender, que se interesse, que vai lá, engaja, se envolve, cria, recria e se transforma perante a interação e a vivência com os recursos pedagógicos apresentados. Essa é um pouco aí da minha vivência e apresentação profissional. O jogo de xadrez no processo do ensino-aprendizagem. Então, Frederico Gazel, ele já tem uma epígrafe que fala assim: além dos benefícios cognitivos, o xadrez estimula habilidades e trabalha com competências que são importantes até mesmo na vida adulta do aluno. Então, o xadrez é um jogo no qual a criança ela consegue transformar várias habilidades e competências para o conhecimento curricular da sala de aula, como também transcende a escola, transcende para a vida real da criança, as habilidades de saber fazer, como lidar, a capacidade de estar resolvendo problemas, desenvolvendo um raciocínio lógico matemático para que consiga verificar aquela situação e propor estratégia de resolução. Então, o xadrez bem direcionado, mediação do professor, com um recurso, com embasamento teórico, a gente consegue mediar e direcionar para que essa criança aprenda de uma forma significativa, que enriqueça esse conhecimento para que ele não só vivencie ali na sala de aula, mas também consiga utilizar esse conhecimento no seu dia a dia. Justificativa. O xadrez é uma ferramenta pedagógica lúdica que prepara o aluno para tomar decisões com raciocínio rápido e formar cidadãos íntegros. O jogo auxilia estudante com dificuldades em situações problemas, concentração e elaboração de estratégias, tornando o raciocínio lógico-matemático mais significativo e eficaz. O jogo de xadrez na escola é investir numa educação integral, que forma não só apenas alunos acadêmicos, mas também pessoas com estratégias conscientes e críticos no dia a dia. No contexto escolar, o xadrez é uma ferramenta pedagógica muito importante, pois dá acesso, envolve a criança, desenvolve habilidades cognitivas, técnicas, socioemocionais, habilidades muito essenciais no processo de ensino-aprendizagem. Ele participa, ele cria, ele transforma a experiência, ele vai refletir muito mais as suas estratégias e renovar. Então, a oportunidade, a possibilidade do xadrez como recurso pedagógico é muito valioso, porque contribui diretamente para o desenvolvimento cognitivo do estudante, social, emocional e exercita o raciocínio lógico-matemático. Quando se tem a justificativa, eu também tenho que ter objetivo. O que eu quero alcançar com esse jogo de xadrez na sala de aula? É só um passatempo? Ou eu quero associar as regras a toda essa organização que tem o jogo, conciliando com o currículo escolar, para que a criança desenvolva todo aquele conhecimento propício para a sua idade e para as metas que devemos atingir naquele determinado segmento. Então, objetivos: desenvolver a memória, concentração e planejamento. A criança, quando ela está jogando, ela precisa se concentrar, ela precisa lembrar das regras estudadas, elaborar um planejamento de manuseio, de movimentar as peças, instigar noções táticas e estratégias. Então, nessa movimentação das peças, vai se elaborando um planejamento e instigando estratégias para chegar
ao resultado que é o capturar o rei, invadir o campo adversário, ir atrás dos oponentes e capturar a peça maior, o rei. Então, a partir dessas estratégias, a criança vai planejando mentalmente com aquele embasamento teórico estudado anteriormente. Então, ela mesma vai se aprimorando, melhorando o seu conhecimento, o seu raciocínio e elaborando táticas e estratégias para conseguir ganhar o jogo. Além disso, ela vai estar no dia a dia ali com o seu oponente, aprimorando a sua autoestima, a paciência de estar jogando daquele tempo, de também esperar o colega. Isso tudo vai lhe dando uma autoconfiança, porque ela vai criando isso, ela vai transformando algo não só no jogo, mas também pessoal, as suas emoções estará mexendo, as emoções, as formas de pensar, as formas de jogar. Melhora o raciocínio lógico matemático e contribui para o desempenho escolar dos estudantes. Então, toda a estratégia do jogo é vinculado ao que? A atingir o melhor resultado no desempenho escolar das crianças, que é um dos objetivos, mas para isso a gente tem que estar atento, observando todos os movimentos, todas as dificuldades, mediando a situação para o que a criança consiga avançar nesses objetivos e adquirir o conhecimento de uma forma mais prazerosa e significativa. Vantagem do xadrez na escola. Uma prática pedagógica muito importante, relevante para agregar o conhecimento e a aprendizagem ser significativa. É estar contribuindo para o desenvolvimento integral do aluno, é participar ativamente na construção do conhecimento, o pensamento crítico, treinamento do raciocínio, maturidade intelectual e análise de consequência. É oportunizar o foco e disciplina para que a criança estuda, aprenda, tenha um aumento da concentração, disciplina e velocidade de pensamento para as tomadas de decisões. É o desenvolvimento de competências socioemocionais, como a paciência, a tolerância, autocontrole, perseverança e responsabilidade pelas ações. É saber lidar com as emoções, com os sentimentos, consigo e com o outro, para poder tomar as decisões e resolver os problemas. Tudo isso contribui para um excelente rendimento escolar, com a maior desenvoltura ao tomar decisões e aumento do rendimento acadêmico. Contribui para uma educação mais significativa e transformadora no processo de ensino-aprendizagem do estudante. A vantagem do xadrez é fazer com que a criança compreenda, através das estratégias, do planejamento, das jogadas, a importância da elaboração, do planejamento, do foco, da disciplina, e tudo isso vai fazendo com que aprenda cada vez mais, se desenvolva, tenha melhor rendimento, empenho, dedicação e aprendizagem. Jogar xadrez é divertido e educativo. Quais são as vantagens? Melhora a concentração, desenvolve o raciocínio lógico, aumenta a memória, estimula a criatividade, ensina a tomar decisões, promove a paciência, incentiva o esporto e a socialização. Portanto, o xadrez, agregado à sua prática pedagógica, dá uma ferramenta potente e assim a criança consegue aprender de forma significativa. Habilidades da BNCC trabalhadas. O que é a BNCC? Base Nacional Comum Curricular. É um documento que define as aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo da educação básica. E as habilidades? São descrições claras que o aluno deve saber fazer em cada etapa da escolaridade. Elas envolvem a aplicação de conhecimentos, atitudes, valores e situações práticas.
Aqui estão as habilidades, esse código de números. Essas duas letras primeiras, EF, significa etapa de ensino, educação fundamental. Esses dois números, 0, 5, o ano escolar, quinto ano. Essas outras duas letras aqui é a área do conhecimento, no caso aqui, língua portuguesa. E o 09 é o número de habilidade. Qualquer disciplina, língua portuguesa. Então, o que está se referindo nessa habilidade? Ler e compreender textos instrucionais de regras de jogo com autonomia. Então, os gêneros textuais instrucionais faz parte do jogo. Então, xadrez tem esse tipo de gênero textual e as crianças, além de lerem com autonomia, após elas criam estratégias, adaptam da forma que melhor elas sentem para jogadas do jogo de xadrez. Educação física, explicar jogos populares por múltiplas linguagens, valorizando sua cultura de origem. Matemática, resolver problemas de adição e subtração, usando estratégias pessoais ou convencionais. Outra também é habilidade matemática. Você vê que é a mesma disciplina, porém existem códigos de habilidades diferentes ao qual para desenvolver, para a criança saber fazer. Ela pode interpretar localização e movimentação no plano cartesiano do primeiro quadrante. Então, aqui são algumas habilidades do documento da Base Nacional Comum Curricular que são desenvolvidas quando a criança ela está jogando o jogo de xadrez, desenvolvendo essas habilidades técnicas, cognitivas e socioemocionais. O xadrez e as disciplinas. O xadrez é um suporte pedagógico interdisciplinar, conectando diversas áreas do conhecimento. O xadrez mostra que aprender não precisa ser fragmentado. Ele integra os saberes, desenvolve competências e promove uma aprendizagem significativa. O xadrez é uma ponte entre as disciplinas, uma estratégia para formar estudantes mais críticos, concentrados e protagonistas, né? E diante disso tudo, desenvolve várias habilidades, raciocínio lógico, a análise e as possibilidades no pensamento estratégico. As disciplinas. Matemática. O que está trabalhando nessa disciplina ao jogar xadrez? Geometria, operações, lateralidade, frações e coordenadas cartesianas. Em arte, pode promover o quê? A confecção de peças com argila, pintura e materiais recicláveis. História e geografia. Em história é muito interessante saber a origem do xadrez, porque o tabuleiro antigamente era chamado de campo de batalha e as peças são chamadas de soldados. Quais são as culturas do povo? A localização geográfica do jogo na época, como era considerado, o que transformou, isso é muito interessante. Português e ética, o que se deve trabalhar, o que dá para se aprimorar, conciliando, fazendo essa ponte entre a prática do jogo e a teoria das disciplinas. Pesquisa, leitura de regras, produção de texto e respeito ao oponente. Então, a ferramenta pedagógica interdisciplinar com o xadrez é muito poderosa no processo educativo. Então, as disciplinas elas fazem essa interdisciplinaridade para que o conteúdo esteja um ligado ao outro para melhorar a interpretação, a concentração e o rendimento e o desempenho escolar. Origem e história do xadrez, das lendas à modernidade. O xadrez surgiu provavelmente na Índia no século VI como chaturanga. Chegou ao Ocidente pelas invasões árabes. Foi jogado por reis europeus e evoluiu até o xadrez moderno. No Brasil, as primeiras partidas datam de 1500, com Pedro Álvares Cabral. Desde 2001, é reconhecido como esporte pelo Comitê Olímpico Internacional. Olha a evolução do xadrez até chegar na modernidade. Atualmente, na escola, é considerado como uma estratégia educativa, potente e transformadora. Aponta também que o xadrez contribui para várias habilidades, né? Exercitar a mente, estar
com pensamento estratégico, tomada de decisões e a formação intelectual. Então, esse jogo exercita muito a mente e o desenvolvimento de habilidades. O jogo e as suas regras essenciais. Para poder jogar, eu tenho que compreender quais são as regras básicas e o funcionamento. Então, existe o tabuleiro com 64 casas alternadas, 32 peças, 16 brancas e 16 pretas. Os nomes das peças são peão, cavalo e bispo, torre, rainha e rei. E cada uma dessas tem um ponto, porque quando se dá cheque, o rei está em perigo. Portanto, ainda dá para continuar jogando, mas o oponente tem que se atentar que eu posso capturar o rei. Quando se dá cheque-mate, eu acabei com o jogo, venci. Porém, e quando dá empate? Eu preciso saber a pontuação de cada peça para poder somar e saber quem foi o vencedor. Então, o peão tem 1 ponto, cavalo e bispo valem 3 pontos, torre 5 pontos, rainha 9 pontos. Então, essas são as regras básicas para eu compreender o nome, pontos, a organização do tabuleiro e as cores do jogo de xadrez, para que eu possa depois ter o pensamento lógico e estrategicamente jogar com o meu oponente. As peças e seus movimentos. A gente descobriu o valor e o nome de cada peça, porém cada uma peça tem a sua função no tabuleiro. O peão que vale 1 ponto, como que ele se movimenta? Ele vai para frente, captura na diagonal, porém o peão no primeiro lance, cada peão no primeiro lance, ele pode avançar 2 casas para frente, mas captura na diagonal. O cavalo vale 3 pontos. Como que é esse movimento? Ele movimenta em forma de L. Ele anda 2 casas para frente, ou vira uma para a direita, ou vira uma para a esquerda, porque se você observar, o movimento é um L. E é a única peça que salta. Quando faz o movimento em L, ela pode saltar uma peça que já está no tabuleiro. Torre são 5 pontos. Ela se movimenta na casa do tabuleiro, indo pela horizontal e vertical. Pode andar quantas casas quiser, sem limite. A rainha é a mais poderosa, pois ela anda para qualquer direção, sem limites de casa. Ela vai horizontal, vertical e diagonal. Quantas casas forem necessárias para a sua jogada. O bispo, que vale 3 pontos, no tabuleiro ele move na diagonal, sem limite de casas. O rei, ele move para qualquer direção, horizontal, vertical, diagonal, mas apenas uma casa por vez. Aqui tem uma imagem de um tabuleiro construído com sucata. Esse material foi papelão, a criança usou a medida, né, geometria, cores, quantidade, elaborou pintando casas alternadas de preto e branco, peças pretas e brancas, usando tampinha de garrafa PET, eles desenharam, pintaram e colaram em cima da tampinha. Toda essa preparação, essa criatividade foi o material de uma criança e houve também diversidade de outros recursos, como madeira, isopor, caixa. Então, cada um criou de uma forma o seu material para poder estar jogando com o seu colega. Então, assim, a criatividade foi imensa. Foi um envolvimento não só do estudante, como também dos familiares, para que o filho jogasse, criasse e aprendesse cada vez mais. Foi muito significativo. O desenvolvimento das habilidades na prática, com essa jogada aí de mestre, né, com um jogo de xadrez no dia a dia, dá um resultado bem significativo. A criança, ela tem maior concentração, 75%, ela melhora o foco durante as atividades escolares.
O raciocínio lógico-matemático, ela tem um ganho de 65% em resolução de problemas matemáticos. A autoestima consegue aumentar 80%, fortalecimento de confiança e autonomia dos alunos perante essa vivência de estar associando, agregando o jogo de xadrez na questão do dia a dia para facilitar o desenvolvimento de habilidades e competências na aquisição do conhecimento das crianças. Então, elas conseguem lidar melhor na concentração, no raciocínio lógico, na sua autoestima. Então, é comprovado cientificamente que, bem direcionado, essa prática pedagógica consegue melhorar, aumentar o desenvolvimento das crianças nos estudos e no dia a dia. A metodologia. Para que eu possa, desenvolver esse trabalho em sala de aula, inicialmente eu preciso fazer uma sondagem. O que é essa sondagem? Verificar quais são os conhecimentos prévios dessas crianças. Então, se está em determinado segmento de estudo, qual é o mínimo que ela tem que ter no início do ano para poder dar seguimento e avançar no conteúdo. Então, nessa análise, nessa diagnóstico, nesse conhecimento prévio que a criança tem, você vai traçar o plano de ação, para definir quais são as crianças que têm dificuldade, o que você vai poder oferecer para essa criança aprender e avançar nos estudos. A partir daí, você vai preparar a sua aula, com histórias e conceitos, envolvendo os materiais, recursos pedagógicos e livros, aquilo que você acha melhor para poder sanar essa dificuldade das crianças e avançar na aprendizagem. E assim você vai tendo estratégias, na sua prática pedagógica. Do xadrez, além da sondagem, de conhecimentos prévios, da aula, da história e conceitos, nós, depois que estudamos todas as regras do jogo, as possibilidades, as táticas, as estratégias, solucionamos com a confecção dos jogos, do tabuleiro, das peças com sucata, assim como o do exemplo anterior. Então as crianças criaram seu jogo, teve que estudar para saber quais eram as peças, como fazer, medidas, movimentos. Então toda essa aula foi construída coletivamente e depois de todo esse processo teve a prática, ou seja, os alunos em dupla com os tabuleiros foram jogar. Então, para jogar, tinha que ter todo aquele embasamento teórico. A partir dali, a criança ia usar essa informação ao seu favor e elaborar mais informações através desse conhecimento para que pudesse ganhar do seu oponente o jogo. Então, a metodologia aqui está resumida, porém é um longo processo, por isso que eu coloquei essa estrada. É um caminho a percorrer, um caminho onde vai ter altos e baixos, desafios, tristezas, alegrias, mas a criança vai perceber que quando ela não conseguir vencer agora, ela vai ter que estudar mais, ela vai ter que pensar mais, ela vai ter que criar, ela vai ter que elaborar. Então, essa iniciativa, essa autonomia para buscar informações, você está proporcionando nela a capacidade de buscar e resolver. Então, é uma capacidade que ela tem, mas também tem que ir atrás. Vai desenvolvendo habilidades para que ela consiga resolver esse problema, que é o ganhar o jogo. E quando ela vai despertando esse olhar, essas atitudes, ela, em tudo que ela for fazer, ela já vai ter esse conhecimento, ela já vai ter esse domínio para poder resolver. Então, a metodologia ela é muito importante, porque o início você vai traçar o que você fazer, todo esse desenvolvimento, todo esse caminho a percorrer para que a criança desenvolva da melhor forma possível e adquira o conhecimento de forma eficaz e significativa. Perante toda essa avaliação que ocorre na metodologia, na apresentação, nessa interação com o material, com as propostas, com textos, a avaliação é constante e formativa. Então, assim, a observação, acompanhar
todo momento, todo processo é contínuo. O desempenho, a participação. Então, são formas que você vai vendo até que ponto está sendo saudável, até que ponto está sendo construtivo e eficaz. Né? O debate, alunos em roda de conversa, desenvolvimento do pensamento crítico e argumentação, faz parte dessa avaliação constante, processual. Nesse momento aqui, as crianças elas estavam em análise, então aqui foi uma foto de observação, a criança indo em busca de informações, registrando, elaborando suas estratégias para que possa jogar de uma forma bem decisiva, segura e que consiga o resultado esperado, né, que é vencer o jogo. Outras formas também de avaliação e que também foi metodologia que foi desenvolvida. O acesso às plataformas online, o jogo online, né? O POC, que é do Master Chess, que as crianças jogavam online, que tem 3 fases, fácil, médio e difícil. Elas foram também aprendendo estratégias online, digitais, para pôr em prática no seu próprio jogo. Então, toda essa forma de lidar com o aprendizado, com o conhecimento, as crianças foram aprendendo a diversidade de adquirir o conhecimento. O jogo é algo que chama muita atenção, né, das crianças, dos estudantes. E quando você envolve no estudo, elas vão aprendendo muita coisa. E quando você vai passar um conteúdo no livro, na lousa, você fala: olha, como que eu vou resolver? Ela já tem a facilidade de estar elaborando uma situação para resolução. Então, todo esse processo de avaliação de metodologia, eu também fiz uma avaliação digital, que foi através do Google Forms. Algumas perguntas, algumas curiosidades, eles mesmos também trocaram informações, deram sugestões. Então, assim, foi uma avaliação processual da atividade, do processo, de todas as informações vividas, das experiências, das trocas de saberes e do aprendizado. Então, as crianças tiveram todo esse tempo, né, que foi anual, para poder aprender. E qual que é o resultado? Porque quando a gente faz um projeto, quando a gente tem um plano de ação, a gente tem uma meta e um resultado, né? Você quer atingir algo, além da capacidade de informação, do conhecimento, do aprendizado, você quer um resultado final. E qual foi esse resultado? Resultados e produto final. Durante todo o ano, as crianças aprenderam as estratégias, táticas, tomaram decisões, o desenvolvimento cognitivo elevou, não só nas jogadas, mas também no desempenho escolar, tornando a criança muito mais autônoma, criança pesquisadora, crítica, em busca de soluções. E a partir dessa prática, todo esse aprendizado, eles queriam compartilhar também, criando e deixando outras crianças também participar de um torneio de xadrez. Os enxadristas organizaram cartazes, organizaram a sala, tabuleiros, peças, medalhas. Foi um campeonato entre 2 turmas que estudaram esse projeto do jogo de xadrez no processo de ensino-aprendizagem. Também outras crianças foram convidadas como telespectadores e tinha regras também para assistir, nada de barulho. Eles colocaram em prática o conhecimento, eles conseguiram entender a funcionalidade, né? O objetivo daquelas jogadas, daquela ferramenta pedagógica, o xadrez, porque era um jogo lúdico no qual favoreceu um aprendizado significativo. As crianças desenvolveram muito mais na questão cognitiva, no lidar com outros, nas questões socioemocionais, essas funções muito importantes para lidar com você, com as pessoas, com as situações diárias. A aprendizagem colaborativa, um método educacional baseado no trabalho em grupo. As crianças, elas se organizam, participam
participam de ideias, elas começam a interagir melhor, elas vão trocando saberes, construindo conhecimento conjuntamente, né? Compartilhando seus objetivos em comuns, as responsabilidades, o conhecimento. Então, são os alunos protagonistas que nós falamos, porque está ativamente na busca do conhecimento, dialogando, trocando informações e participando dessa construção e desenvolvendo habilidades cognitivas, socioemocionais e acadêmicas, com os resultados satisfatórios. Isso é muito importante, promover esse momento com esse recurso na área da educação, né, que surge na necessidade mesmo de trocar informações entre eles, desse saber. E o professor sempre está estando ali, mediando, facilitando e promovendo esse conhecimento de forma mais significativa, né? E as famílias também foram envolvidas nessa aprendizagem. As crianças, quando jogavam na escola, quando elas trocavam informação, elas aprendiam, elas gostavam de planejar, de executar o seu plano, e quando tinham dúvidas na sala, nós resolvíamos. Mas quando chegava em casa, as crianças iam explanar ou como foi o dia, como foi a jogada. E os pais não entendiam muito o que significava, né? Movimentos, checkmate, cheque, o porquê isso, o porquê cavalo. Então, para saciar essa curiosidade dos pais, para poder explicar, né, como funcionava essa jogada, as nossas aulas, nós conversamos e elaboramos uma oficina na escola. Convidamos todos os pais, todas as famílias, e nesse dia os enxadristas explicavam as regras, explicavam como jogar e ensinavam as famílias. Foi muito gratificante. As famílias sendo instruídas pelos próprios alunos, os pais orgulhosos, tomando assim a atitude de jogar, de olha, não entendi, me explica. Então foi positivo todo esse envolvimento. Os pais adoraram, alguns compraram o tabuleiro de xadrez para jogar em casa, tanto para melhorar suas estratégias, quanto para trocar com o filho outras estratégias para poder desenvolver melhor as táticas do jogo. Engajamento total. O quanto os estudantes se envolveram, se esforçaram, persistiram na realização das tarefas escolares, dentro e fora da sala de aula. As ações foram aulas dinâmicas, pesquisas, confecção de peças com sucata e uso de plataformas digitais tornaram o aprendizado significativo e multiplicador. Melhor rendimento e aprendizado na aquisição do conhecimento. O engajamento ele é muito importante diante das propostas e dos recursos pedagógicos que são oferecidos. Os alunos eles são protagonistas a partir do momento que você tem uma atividade, um recurso que deixe ele mais interessado em estar interagindo, em estar participando daquele contexto escolar e aprender de forma significativa. Então, quando a gente fala do engajamento, a gente também tem que oferecer esse recurso, tem que mediar, facilitar essa aula de uma forma mais dinâmica. Assim, o aluno ele se sente mais valorizado, ele percebe a importância de estar estudando e aprendendo. E isso favorece o quê? A aquisição do conhecimento. É um rendimento maior, um empenho, uma análise, e eles vão adquirindo o conhecimento de forma mais tranquila. Essa foto aqui foi no dia do torneio de xadrez, os troféus, medalhas e o engajamento dos alunos na questão de estar observando os enxadristas jogando. E aí foi o engajamento também de vários alunos da escola para o torneio. Referência bibliográfica, né? Tá aqui o site da onde foi pega essa fonte de pesquisa para aprimorar aí a nossa experiência. Foi uma prática pedagógica muito significativa. Estou compartilhando com vocês porque é um jogo muito instrucional, muito sábio para aquele que consegue compreender as regras, elaborar estratégias,
Dificilmente a criança vai falar assim, não entendi, porque no início é chocante, mas quando você começa a explicar a origem, quando você começa a dar embasamento teórico, as pesquisas, elas vão entendendo o processo. E quando a criança tem interesse, ela avança, ela se sente importante e ela quer resolver esse problema. Então, a criança vai atrás, ela busca isso. Então, assim, foi uma prática muito enriquecedora. Eu acabei fazendo em mais outras escolas esse projeto. Numa escola estadual, eu comecei a aplicar numa turma de 5º ano. De repente, foi envolvida a escola inteira até o 3º ano do ensino médio. Descobri que tinha as crianças que dominavam o xadrez assim, de uma forma maravilhosa, do 9º ano, do 1º ano do ensino médio, que foi lá me auxiliar, ajudar a explicar e ensinar as crianças do 1º ano do Fundamental 1, do 5º ano. Então, assim, foi uma oficina, depois virou campeonato, algo bem interessante. E os professores conseguiram, a partir dessa vivência, dessa prática, conciliar com os conceitos curriculares da sala de aula, o qual ajudou bastante. Então, é muito importante esse olhar atento do professor, saber a turma com qual vai lecionar, as dificuldades de cada criança. É difícil, é árduo, sim, mas estar ali atento para ver o que ela precisa, fazer um planejamento, um plano de ação e propiciar esse momento de aprendizado significativo é relevante, é importante, né? A educação de qualidade, a gente precisa inovar, a gente precisa modernar, porque eles querem isso. Eu sei que é difícil, alguns recursos não tem, por isso que eu só tinha acho que 2 tabuleiros na sala de aula, oficiais, comprados, então vamos construir, vamos fazer o nosso. O que a gente pode aplicar aí na sala de aula para poder melhorar a nossa prática e melhorar o ensino? Então, assim, é uma sugestão, eu falo com propriedade que foi muito positivo esse projeto, nessa prática pedagógica na sala de aula. Estou feliz em estar compartilhando com vocês. Eu estou aqui para que eu possa ajudar, né? Agradeço o Instituto Aprovador, porque não é só o congresso, mas também tem outras vertentes de revista, editora, eventos e cursos, né? Tem mais sugestões aqui para que vocês possam estar dando uma olhadinha e conhecendo melhor. Também espero ter contribuído com a minha experiência, reflexões, vivências, fortalecer ainda mais o compromisso de uma educação inovadora, significativa e transformadora. Para quem desejar saber um pouco mais sobre minha trajetória acadêmica, pesquisas, orientações, seguem meus contatos. No Instagram, no LinkedIn, tem a apresentação de um projeto sobre robótica educacional que vem ganhando destaque em congressos, seminários e formações de professores. Muito obrigada pela participação, pela escuta ativa e pelas trocas enriquecedoras que nós estamos tendo nesse congresso, que é muito valioso para nós, professores e estudantes, tá? Agradeço, seguimos, espero o contato de vocês e até mais. Obrigada imensamente pela presença de todos. Agradeço à APRODOC, Primeiro Congresso Nacional de Pedagogia e Docência Online, pela oportunidade de compartilhar minha prática pedagógica envolvendo o xadrez como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Muito obrigada, foi uma experiência enriquecedora. E até a próxima edição. Tchau. E chegamos ao final de mais uma atividade no primeiro APRODOC. Em nome do Instituto Aprovador e de toda a comissão organizadora, agradecemos imensamente ao palestrante pela disponibilidade, pela contribuição e pelo compartilhamento de conhecimentos com todos os participantes. Agradecemos também a você, participante, que esteve conosco nessa atividade, pois a sua presença ela é muito importante para poder fortalecer esse espaço de informação, de troca e de valorização da educação.
Convidamos vocês a acompanharem as demais atividades da programação do primeiro Congresso Nacional de Pedagogia e Docência online, acessando a área do participante pela plataforma do evento, Eventry. E antes de finalizar, quero fazer um convite especial. Compartilhe esse momento nas suas redes sociais, poste nos stories ou no feed, marque o perfil oficial do evento, @prodoc.evento e também @Instituto Aprovador. Será uma alegria acompanhar a participação de vocês e repostar esse momento em nossos canais oficiais. Muito obrigada pela presença, pela participação e até a próxima atividade.